Alô, pessoal, bom dia! A gente já vai começar o lançamento da Sonic. Hoje é dia 24 de setembro de 2024. Estamos aqui com muita alegria, mais uma vez, apresentando um produto novo. E vamos apresentar também todo o time da Sonic aqui para vocês. Eu vou começar a apresentação de hoje. E quero iniciar o dia agradecendo a presença de todo mundo que aceitou o nosso convite e está aqui com a gente participando desse momento hoje. Muito obrigada. Então, vou contar um pouquinho para vocês sobre a nossa história. Esse daqui é o Grupo Demant, a gente está presente em todos os mercados de negócio, né? Aqui no Brasil a gente tem uma divisão um pouquinho diferente do que fica lá fora, mas essa é a estrutura da Dinamarca. Então, no mundo inteiro a gente categoriza as nossas lojas de varejo dentro da categoria Hearing Care, que são as nossas lojas Telex. Hearing Aids, que é a parte de aparelhos auditivos, e daí entra o modelo de licenciados e o modelo de distribuição e atacado, com as marcas Oticon, Philips, Bernafon e Sonic. Agora, finalmente, a Bernafon entrou no nosso guarda-chuva aqui no Brasil, então a Bernafon está sendo gerenciada diretamente pela Demant, não existe mais um distribuidor externo que trabalha com a marca Bernafon, então nós estamos com as 4 marcas no grupo. A gente tem a parte da Oticon Medical, como vocês sabem, a parte de aparelhos de implantes cocleares foi vendida, essa finalização da venda foi executada e estamos em processo de transição. Até o final desse ano, a gente vai manter esse processo de transição com a parte de implantes cocleares, porém, a parte das próteses ósseo-ancoradas continuam com a gente e a Oticon Medical continua aqui no Brasil e no mundo com a parte das próteses ósseo-ancoradas a todo vapor. A gente tem a parte de diagnósticos, que todo mundo conhece, a marca mais famosa e que de maior qualidade, que atende tudo e todos, é a Interacoustics. A gente tem também a parte de serviços, que faz a parte de calibração, de consertos, de troca de peças, venda de peças, que é a Diatec, e a parte de comunicação, que são os fones de ouvido da Apples, da Sennheiser, que são os melhores fones de ouvido que existem no mundo. Agora, contando um pouquinho para vocês, a Demant completou 120 anos, a Sonic completou 26 anos esse ano, e a nossa história nasceu com a paixão de um senhorzinho que é o Hans Demant, que quis ajudar a esposa dele, que tinha uma perda de audição, e ela tinha alguns problemas de convivência, isolamento social, né? Tudo que a gente já conhece, que causa de privação quando uma pessoa tem a perda de audição. Então, o Hans começou a estudar os aparelhos auditivos, e o filho dele, que é o William, deu continuidade ao desenvolvimento dessa tecnologia, e foi assim que o Grupo Demant nasceu. A nossa história da Sonic, a gente está há mais de 25 anos no mercado, a gente foi adquirida pelo grupo em 2010 e a Sonic nasceu em 98 com a união desses 3 rapazes brilhantes que começaram a desenvolver a tecnologia Sonic. E tudo isso nasceu através do interesse deles sobre como o som é produzido, como o cérebro humano processa os sons. Foi daí que a Sonic nasceu. A nossa missão, a gente imagina um mundo onde todas as pessoas possam desfrutar dos sons que enriquecem a vida cotidiana. A nossa missão é melhorar as vidas por meio da audição aprimorada. E os nossos valores estão através desses 3 pilares aqui, onde nós somos criativos, somos dedicados, somos enérgicos, que a gente tem a paixão de trabalhar e a paixão de fazer o nosso dia a dia e o dia a dia dos nossos pacientes bem melhores. Tudo que a gente faz na Sonic, toda vez eu falo que a gente permeia, tudo é embasado pela Fundação 4S, aqui está traduzido para o português, então o som que é natural, compreensão de fala no ruído, simplicidade em tudo que fazemos, o estilo que se destaca, tudo que a gente faz, desde o desenvolvimento da tecnologia, a nossa comunicação, a nossa identidade visual e a forma que a gente trabalha é sempre baseado na Fundação 4S. E por mais de 25 anos a gente vem trazendo a magia dos sons e das conversas do dia a dia para as pessoas com perda de audição, e isso tem sido cada vez mais um prazer e uma satisfação.
Agora aqui a linha do tempo da Sonic, né? A gente foi criado, a Sonic nasceu em 98, em 2010 ela foi comprada pelo nosso grupo, em 2015 chegou ao Brasil com o início das atividades no canal Governo, onde eu estava também, eu fui a primeira garota Sonic dentro do grupo. Em 2016, a gente iniciou as atividades no mercado multimarcas e, finalmente, em 2021, a Sonic ganhou uma gestão e uma equipe especialmente dedicadas para essa marca. E hoje, em 2024, estamos aqui fazendo mais um lançamento. Convido agora a unir-se a nós, a Marcela Vidal. Ela vai apresentar o Radiant SE e vai falar para a gente um pouco sobre os recursos e a tecnologia Radiant SE e sobre o portfólio Sonic Brasil. A Marcela é nossa gerente de audiologia, de produtos e educação corporativa do grupo todo Demant Brasil. Ela é mestre em saúde da comunicação humana e gestão em produtos pela Fundação Getúlio Vargas. Marcela trabalha com a gente há muitos anos, é uma querida e sempre está contribuindo aqui com a gente nos nossos momentos mais importantes. Marcela, obrigada, bem-vinda. Obrigada, Jade, obrigada a todo o time da Sonic pelo convite. É sempre uma honra e muita alegria, né, estarmos aí todos juntos, principalmente no momento como esse, tão importante para a Sonic, né, no lançamento de mais uma solução auditiva inovadora, que é o Radiant SE. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa solução auditiva que vem agora aí compor, né, o portfólio da Sonic aqui no Brasil. O Radiant SE, ele é uma segunda edição da família Radiant, com tecnologias e recursos inéditos, né, que elevam a experiência auditiva dos nossos pacientes e assim como eleva também, né, o trabalho do fonoaudiólogo. Ele vem com base, né, no todo o desenvolvimento da plataforma Extend, e essa plataforma Extend, ela traz inovações para a família Radiant SE. Como vocês podem visualizar aqui nesse slide, né, nós temos os destaques dos recursos que nós já conhecemos e que a gente traz aí, né, da geração da família Radiant para a família Radiant SE, mas principalmente destacando aqui esses novos ícones que fazem referência a essas novas funcionalidades que vão trazer mais valor para o profissional, assim como mais benefícios para os pacientes, que serão aí, né, os pacientes adaptados com o Radiant SE. Tudo que a Sonic faz, tudo que a Sonic desenvolve, né, ela se compromete em entregar toda a base, né, todo o seu alicerce em relação à Fundação 4S, tá? E essa nova família, Radiant SE, ela vem com recursos exclusivos que têm o foco no som e o foco no produto, para que a gente possa aí oferecer mais opções, né, mais oportunidades de soluções auditivas personalizadas que vão se concentrar naquilo que mais importa para os nossos pacientes, que tem total relação com os 4 S's que se destacam na fundação, que é o som, que é natural, a compreensão de fala no ruído, a simplicidade em tudo que fazemos e o estilo que se destaca. Então, pensando agora, né, nesses recursos que têm o foco no som, eu vou trazer aqui os destaques, tá? A gente não vai usar esse momento para falar dos recursos que já estão presentes na plataforma Extend. Hoje mesmo, o objetivo é trazer para vocês essas grandes inovações que são exclusivas da família Radiant SE. E o primeiro deles, né, se chama Radiant, porque é da Radiant Technology, né, é do combo de recursos das tecnologias Radiant, e ela se chama Rade Wind Handling Pro. Né? É um nome meio aí complexo, mas vai fazer todo o sentido a partir do momento que eu começar agora a falar para vocês.
Quando a gente fala de aparelhos auditivos, né, a gente fala muito de inteligibilidade, de audibilidade, da compreensão de fala no ruído, em situações desafiadoras, mas a gente não pode esquecer que as situações ao ar livre, né, em áreas abertas, ela também é uma situação, um ambiente que pode se tornar desafiador para os nossos pacientes, justamente quando se tem ali a presença do ruído do vento. Né? Esse ruído do vento, ele se torna muito aparente nos aparelhos auditivos, justamente porque ele gera ali, né, um fluxo turbulento de ar que vai interagir com o diafragma dos microfones desse aparelho auditivo. Quando a gente fala, né, de ruído do vento nos aparelhos auditivos, opa, é, a gente realmente, né, destaca, né, o quanto que essas membranas dos microfones detectam esse nível de pressão sonora, e isso gera o que a gente chama de entrada não correlacionada, que dentro desse sistema, dentro desse processamento de sinal, isso indica a presença do ruído do vento. Porque esse ruído, né, detectado como não correlacionado, né, a gente pode explicar quando ele chega nos microfones de um aparelho auditivo de uma maneira diferente, né, em relação ao outro microfone, sem um padrão previsível. Né? E o ruído do vento, ele é um clássico exemplo em relação a isso. Então, ele possui, né, variações que são aleatórias, que são independentes, que faz então com que esse sinal registrado pelos dois microfones, eles não tenham uma relação consistente. E isso é muito diferente do sinal da fala, que é um sinal correlacionado. Né? A fala, ela vem de uma fonte fixa, né? Ela geralmente ela está próxima em relação ao ouvinte, fazendo com que o sinal ele chegue de forma semelhante em ambos os microfones. Então, esse é o ponto-chave dentro desse recurso, né? Na verdade, é o primeiro ponto-chave dentro desse recurso, que vai fazer, então, essa identificação. E por isso é importante a gente ter essa explicação sobre o que é ruído não correlacionado. Tá? Então, isso, quando acontece nos aparelhos auditivos, isso vai trazer uma sobrecarga, né? Isso vai sobrecarregar os microfones, o que vai resultar na saída do aparelho auditivo, esse sinal amplificado, com muitas distorções sonoras que não são desejadas. Essas distorções, né, esse sinal amplificado compromete a relação sinal-ruído, então diminui a relação sinal-ruído, o que vai comprometer a inteligibilidade da fala dessas pessoas e que isso vai afetar, então, negativamente o reconhecimento da fala e a qualidade sonora de maneira geral. Isso acontece principalmente quando a gente fala, né, dos aparelhos auditivos, que são os modelos atrás da orelha, como o BTE. Quando a gente coloca, né, o BTE na orelha, a gente tende a ter, né, essa quantidade, né, de fluxo de ar turbulento, é, posicionado ali, né, nas entradas do microfone, bem acima ali do pavilhão auricular. E a gente também tem uma intensidade dessa turbulência do vento que é tipicamente maior, né, perto dessas entradas aí das portas do microfone. Então, quando a gente fala de um modelo retroauricular, é muito comum, né, desse som do ruído do vento que ele atrapalhe, então, essas pessoas, tá? Além disso, né, além da gente falar do ruído do vento como um som que compromete a qualidade sonora e a inteligibilidade de fala, a gente também não pode esquecer e trazer a atenção para o ruído de manuseio. Né? O ruído de manuseio, ele também é um ruído não correlacionado. Ele tem uma característica semelhante à característica do ruído do vento, nesse sentido de ser um ruído não correlacionado, tá?
Esse tipo de ruído, ele pode ser gerado pelo contato, então quando um objeto, né, que pode ser um óculos, pode ser o próprio cabelo, ele acaba esfregando ali, né, contra o aparelho auditivo ou ali perto das entradas do microfone dos aparelhos auditivos, e ele também pode ser um ruído de manuseio criado, gerado no momento em que esse paciente ele insere ou ele remove, por exemplo, os aparelhos auditivos na orelha. Então, é basicamente quando tem realmente o contato da mão dessas pessoas. Então, a gente tem aqui, né, inúmeros exemplos, né, que a gente pode considerar como um ruído de manuseio ou como um ruído de contato, então colocando e removendo os aparelhos auditivos, colocando e removendo um óculos, a máscara, um chapéu, ajustando o próprio aparelho auditivo na posição ali da orelha, quando a gente penteia o cabelo, quando coça a orelha, coça a cabeça, acaba gerando um som, e esse som, ele não só traz ali o desconforto, é, mas também ele acaba interferindo, ele serve como um tipo de sinal que corta o sinal de fala, né, à medida que ele vai aparecendo. E o ruído de manuseio, o ruído de contato, é algo que nunca se teve um olhar especial para ele, né? E a Sonic, então, pensou, né, em como a gente pode gerenciar esse tipo de ruído, tanto o ruído do vento, quanto esse ruído de manuseio e ruído de contato, porque são ruídos que acabam interferindo ali no uso da amplificação. Quando a gente fala, né, ruído de vento e o ruído de manuseio, a gente se refere a esse movimento envolvido tanto na presença do vento quanto na própria presença da manipulação do aparelho auditivo, sendo esse ruído diferente em cada microfone, né, que foi o que eu expliquei anteriormente sobre o ruído não correlacionado. E o fato dele não ser correlacionado, isso vai dificultar para os sistemas tradicionais de redução de ruído remover esse tipo de artefato. Então, por isso, pensar em algo diferente. Então, os sistemas tradicionais, eles usam uma redução de banda larga, né, para identificar esse ruído do vento e fazer essa atenuação. Enquanto que o novo sistema da Sonic, né, ele vai fazer essa atenuação específica em cada banda de frequência para esse ruído de vento e considerando também o ruído de contato, essa atenuação específica, né, em cada banda de frequência, isso vai acontecer dependendo do nível de desempenho, do nível tecnológico, até 10.000 Hz. Né? E por quê? As pesquisas mostraram que, principalmente o ruído de vento, ele não tem uma característica só em baixa frequência. À medida que a velocidade do tempo, perdão, a velocidade do vento aumenta em relação ao tempo, então quando eu tenho ventos mais rápidos, rajadas de ventos, eles têm uma presença também média em alta frequência. Então não adianta a gente ter um gerenciamento só em determinada região se hoje, né, com o avanço dos estudos, a gente entende que a presença do vento se dá em outras regiões de frequência à medida que ele tem uma velocidade aumentada. Então, por isso que é importante essa atenuação em bandas, né, de frequências específicas. Dessa maneira, né, a gente vai conseguir atuar diretamente nessas regiões onde tanto o ruído do vento quanto o ruído de manuseio estão presentes, né? Isso vai permitir uma melhor preservação do sinal de fala. Então, se eu tenho uma redução de ruído que é a tradicional em banda larga, a chance de eu comprometer sinal de fala, de pistas auditivas de fala, é muito maior, né? E nesse caso, não, eu consigo preservar de uma maneira muito mais específica essas informações, né, essas pistas de fala. E com isso vai levar uma maior clareza, né, nessas situações que tem a fala na presença
do ruído do vento ou na presença, né, do ruído de manipulação desse aparelho auditivo quando a gente compara com esses sistemas tradicionais. Então, o Radeon Wind Handling Pro, né, ele vai funcionar em até 24 bandas de frequências, né, essa atuação dele é em alta resolução, justamente para gerenciar melhor esse tipo de ruídos que interferem, tá? E aí, o que ele também tem de grande diferente é quando isso vai acontecer, né? Na maioria das vezes, esses sistemas mais tradicionais, eles usam uma redução de ruído de vento de reação, né? Então, o ruído de vento, ele entra no processamento, eles são captados pelos microfones do aparelho auditivo, e essa redução, ela acontece no meio do processamento do sinal. No caso dessa nova tecnologia da Sonic, a gente colocou novos detectores que estão posicionados logo na entrada desse processamento de sinal, que é junto aos microfones. Então, com isso, a gente vai utilizar tanto os microfones frontais e os traseiros, né? E além disso, né, o algoritmo de formação de feixe adaptativo para poder detectar a presença do ruído do vento ou do ruído de contato antes mesmo que ele entre, no processamento de sinal dos aparelhos auditivos. Então, como a gente sabe, né, que os sons do ruído de vento e do ruído de contato, eles são diferentes de um microfone em relação ao outro, é justamente com essa tecnologia que o recurso ele vai saber, né, aonde se concentra mais esse tipo de ruído, então em qual microfone tem uma maior presença desse tipo de ruído e em qual banda de frequência específica, comparando esses níveis, né, essas intensidades entre esses microfones, para que ele possa selecionar qual microfone ele vai priorizar para permitir que os sons entrem no sistema e qual microfone ele vai desativar, evitando então que esses ruídos sejam captados logo no início do processamento. Então, o Radeon Wind Handling Pro, ele é um sistema de prevenção. Então, ele não vai permitir que os sons do ruído do vento ou do ruído do contato entrem nesse processamento do sinal, logo eles não vão ser processados e logo eles não serão amplificados, né? Eles não vão sair ali pelo receptor. E essa, então, é uma grande diferença, né, da maneira como a gente vai lidar com esses ruídos. E vocês podem, né, ficar se perguntando, mas o fato dele, então, né, selecionar o microfone que tem uma maior quantidade desses sons e fechar esses microfones, né, fechar esses microfones, isso não vai impactar no sinal de fala? Não, porque, na verdade, como essa análise, né, ela é feita em 24 bandas específicas, a gente consegue identificar com maior precisão, não só qual é o microfone que tem a maior quantidade, que está tendo maior impacto, né, o impacto que não é positivo em relação a esses ruídos e em qual frequência isso acontece. Então, quando a gente fala desligar o microfone, não é fechar ele por completo, mas é somente nessa região onde tem ali a maior presença desses sons, tanto do vento quanto do ruído de manuseio. Dessa maneira, né, a gente vai atenuar o incômodo indesejado do microfone antes que esse sinal ele passe para o próximo estágio do processamento, que é o Radio Noise Management. Então, a gente entrega um som muito mais limpo, né, muito mais puro, para que o gerenciamento de ruído ele possa, então, trabalhar na análise, né, desses sons de uma maneira geral do ambiente. E aí, ao reduzir, então, esse ruído não correlacionado no sinal desejado antes da redução de ruído, de uma maneira geral, a gente entrega, né, um sinal muito mais limpo. Não somente, né, para o gerenciamento de ruído, mas principalmente para o speech processing,
né, que é onde a gente vai aplicar ali o ganho para compensar essa perda de audição. E com isso ele recebe um sinal muito mais limpo e a gente vai conseguir gerar uma amplificação muito mais confortável e livre dessas interferências. E no fim disso tudo, a gente vai ali melhorar a relação sinal-ruído para esse indivíduo quando ele está ali presente nessas situações, com a presença do ruído de vento e com o ruído de contato. Dentro do software, né, então aqui eu tenho um recorte ali do Express Fit Pro, né, aqui visualizando o Radiant SE no nível de desempenho 100. A gente fica aqui, né, com o recurso ativado, tendo ali a possibilidade de fazer a desativação dele também, caso seja necessário por algum motivo, tá? Então, ele é um recurso que tem uma personalização on-off. Com isso, a gente entrega, né, benefícios, né, para os nossos pacientes, então, gerenciando melhor esses sons do vento e esses sons de manuseio, de contato, reduzindo, diminuindo os incômodos gerados por ele e produzindo, né, enfim, amplificando menos ruído ao ar livre ou quando esse paciente ele manipula os seus aparelhos auditivos. E aí a gente entrega valor, né? Porque a gente mantém os sons que os usuários desejam escutar, por exemplo, a fala íntegra, clara, limpa, para que ele possa interagir melhor, né? E compartilhar experiências e vivências com essas pessoas nessas situações, né? Abertas, né? Ao ar livre, tá bom? Avançando mais um pouco, a gente precisa também trazer aqui, né, e falar um pouco sobre o Impulse Noise Reduction Pro, né, que é um outro recurso que tem o foco no som, e a gente conversar um pouquinho o que que são esses sons, né, que são chamados de sons transitórios, né? Os sons transitórios, eles têm uma característica única, então eles são repentinos, curtos e rápidos, né? Então eles são caracterizados por um aumento muito rápido na amplitude, né? E muitas das vezes em menos de 1 milissegundo. E da mesma maneira que ele surge, ele também tem um declínio rápido, então ele também desaparece em dezenas de milissegundos, e eles têm ali uma duração de algumas centenas de milissegundos. Então, eles são sons que são realmente rápidos, mas que podem ter ali, né, um grande impacto de uma maneira negativa no conforto e também na inteligibilidade, né, dos sons que o indivíduo deseja escutar, que são os sons de fala. E quando a gente fala desse tipo de som, né, que tem uma característica tão única, né, a gente precisa pensar um pouco o que que a gente tem hoje para gerenciar, né, esses sistemas. Se a gente pensar hoje nos sistemas tradicionais de controle de ganho automático, né, muitas vezes eles não são rápidos o suficiente para reagir, né, e para proteger contra esses sons que são transitórios e que possuem um início muito rápido. Eles podem ter um tempo de recuperação muito longo, né? E aí esse ganho ele é reduzido por algum tempo ainda após a ocorrência desses ruídos transitórios e que acaba comprometendo a audibilidade e potencialmente a inteligibilidade de fala. É, e eles também podem ter ali tempos, né, de ataque ou de recuperação que também podem ser curtos demais a ponto de não conseguir reduzir suficientemente esses sons que são transientes, né? E aí isso pode levar aí uma redução da qualidade geral do som. Qual é a diferença, né, para o Impulse Noise Reduction Pro? É uma evolução, né, da redução de ruído transitório ou de ruído de impulso que nós tínhamos anteriormente. A gente passa a ter
detectores otimizados que vão fazer o controle desses sons transitórios de uma maneira muito mais forte do que nós tínhamos anteriormente, né? E o quanto mais forte isso significa? Ele vai fornecer até 30 dB de redução na configuração mais alta, né, que a gente passa a ter é, dentro ali das possibilidades de personalização. A gente inclui uma configuração média de atuação é, é, mais forte do que o que nós tínhamos anteriormente, e incluindo ali duas novas configurações, que são as configurações muito alto e máximo, para que o profissional, para que o fonoaudiólogo, o responsável por essa adaptação, ele tenha uma flexibilidade na sua adaptação, dependendo aí das necessidades do paciente. Um ponto de atenção para essas características, né, para essas possibilidades de configurações muito alto e o máximo, é pensando naqueles pacientes que têm hiperacusia ou que têm sensibilidades auditivas, e que, num primeiro momento, né, podem se sentir um pouco desconfortáveis por conta dessa amplificação inicial, principalmente também se eles forem pacientes de primeira vez e que têm muito tempo de privação auditiva. Essas configurações a gente não recomenda o uso para todos os pacientes, porque elas têm uma atuação mais agressiva, né, em relação à redução desse tipo de ruído. Então, o objetivo de uso delas são para esses pacientes mais com demandas mais específicas no que diz respeito a tempo de privação auditiva muito longo e também essas hipersensibilidades auditivas, tá? Mas tudo isso pode ser configurado, né, dentro do software pelo fonoaudiólogo, com base ali em toda a personalização e as necessidades desses pacientes. Essas configurações elas vão variar de acordo com o nível tecnológico, então a gente tem para o Radiant SE100, por exemplo, 6 opções de configuração que vai desde a máxima até a opção desligada, e no Radiant SE60 a gente tem 4 opções, então áudio, médio, baixo, desligado. E o que que significa, né, em relação a níveis de atenuação? Então, a gente tem, né, para a configuração baixo, isso significa até 10 dB de atenuação, para o médio, que é o padrão, 15 dB, para o alto, 20 dB, para o muito alto, 25 dB e para o máximo até 30 dB. Um ponto importante é que o máximo ele vai considerar situações, ambientes auditivos que não tenham os níveis de ruído transitórios tão altos, né? Ele vai entender que mesmo numa situação onde esse nível de ruído transitório tenha uma baixa intensidade, para esse tipo de população tem um grande impacto, então ele vai agir mesmo que esses níveis de intensidade sejam baixos. Tá? Já na atenuação baixa, significa que esses níveis de intensidade, de presença desses ruídos transitórios, eles vão ser um pouco mais elevados, porque é uma pessoa que, enfim, né, na teoria ali, ela não tem tanto impacto, tá bom? E dentro do software, a gente tem aqui também a área, né, de gerenciamento de ruído, e a gente vai ter a área aqui para o Impulse Noise Reduction Pro, com todas as possibilidades de configuração e de personalização para o fonoaudiólogo ali determinar junto com o seu paciente. Com isso, né, de benefício, né, o que o paciente, o nosso paciente tem de benefício? Uma melhor solução para esses ruídos intrusivos, né, esses ruídos de interferência, que vai funcionar tanto para os ambientes silenciosos quanto para os ambientes ruidosos, porque a gente talvez pense, né, ruído de impacto, esses ruídos transitórios nos ambientes complexos, desafiadores, porque é um cachorro latindo, é uma buzina, não necessariamente. A gente pode ter
um bater de porta dentro de casa, a gente pode ter o digitar no teclado numa sala silenciosa, né? E isso gerar algum tipo de interferência para quem usa amplificação. Então, por isso, considerar tanto os ambientes silenciosos quanto os ambientes ruidosos. E isso gera valor, né, para os pacientes, porque eles vão ser capazes de manter ali, né, uma escuta da fala, mesmo na presença desses ruídos intrusivos, né, mesmo que eles ocorram no ambiente, tá? Bom, seguindo, né, a gente falou aí de dois recursos importantes para amplificação, dois recursos importantes para o fonoaudiólogo gerenciar junto com o paciente. E agora eu trago para vocês uma outra novidade que se chama My Speech Analyzer, que está muito relacionado com é, etapa desse processo de seleção e adaptação e acompanhamento das próteses auditivas, que é o aconselhamento, né? A gente precisa que esse paciente ele esteja engajado, né, na sua reabilitação auditiva. Então, hoje, nós temos o data logging, né, onde a gente consegue ali ter algumas informações em relação ao uso, a quantidade de horas, se ele realmente faz uso de todos os programas que foram definidos ou não, se ele faz uso dos acessórios de conectividade. Mas seria interessante a gente também ter uma ferramenta vinculada a esse registro de dados, que a gente pudesse entender como que é essa atividade de conversação desse paciente. Entender se ele se sente motivado, se ele engaja numa atividade de conversação de acordo com a complexidade dos ambientes. E é isso que a gente vai conseguir visualizar no My Speech Analyzer, né? Que é um analisador da minha fala. O que ele vai fazer é registrar dados de conversação do paciente. Então, ele não registra o que se fala, né? Ele apenas registra se há presença de fala da própria pessoa, para a gente poder ali, junto com essas informações, trazer isso para a consulta e entender, né, como tem sido o uso, o que que tem acontecido durante esse processo de adaptação e até depois no acompanhamento. Então, a gente vai ter dentro, né, da área do data logging, uma nova área, né, onde a gente tem ali, né, o My Speech Analyzer, onde a gente vai conseguir ter uma análise desses dados por ambiente e por período de uso. Por ambiente, né, o que eu vou analisar é a presença da atividade de conversação ao longo do tempo para cada situação auditiva. A situação no silêncio, a situação ruidosa e a situação muito ruidosa. E eu quero entender, na verdade, não existe aqui um certo ou um errado, né? A gente precisa entender quais são as demandas, quais são as necessidades de comunicação e auditivas dessa pessoa, desse indivíduo em questão, e saber se, por exemplo, o fato dele falar pouco num ambiente muito ruidoso, isso significa porque ele vivencia poucas experiências em ambientes ruidosos, ou porque ele evita não só falar nos ambientes ruidosos, mas ele evita vivenciar experiências, né, nesses ambientes ruidosos porque é difícil para ele. Então, com essa ferramenta, a gente tem dados mais assertivos para um aconselhamento em prol ali, né, do uso efetivo e do engajamento dos pacientes em relação à sua reabilitação auditiva, tá? Então, eu consigo, por ambiente, né, ter a atividade de conversação por tempo gasto em cada ambiente, silencioso, ruidoso ou muito ruidoso. E o que eu quero saber é se o paciente fala mais ou menos dependendo do ambiente e por quê, tá? E por período de uso, né, o que eu vou ter ali, né, é atividade de conversação por um período de uso, né, ou seja, entre o tempo das sessões
de acompanhamento entre o tempo das consultas, e o que eu quero saber é se essa atividade de conversação do paciente muda, né, de uma maneira geral, a cada avançar, né? Então, nesse exemplo aqui, o que a gente vê no período 1, que foi um período de 40 dias, ele teve um registro de atividade de conversação, sendo que o período 2, esse registro foi maior, no período 3 foi maior ainda, no período 4, maior ainda. Então, isso mostra que, de alguma maneira, ele vem interagindo mais, né? E é isso que a gente quer com o nosso processo de reabilitação. Se caso a gente tenha aqui uma queda, é importante a gente entender o que que aconteceu, né? E fazer com que o paciente troque essas informações. Às vezes, eles vivenciam algumas situações, mas fica difícil, né, de exemplificar, fica difícil de trazer essas informações com palavras. E quando a gente tem os dados, isso serve para o profissional, para o fonoaudiólogo, como insights para que a gente possa ter ali o que perguntar, como perguntar, uma análise melhor, né, de todo esse processo. Tá? Então, o grande objetivo dessa ferramenta é envolver esse paciente nas suas conversas, né, nas suas situações ali do seu dia a dia, tá? Então, a gente pode usar os My Speech Analyzer como o início dessa conversa, né, durante ali esse bate-papo da consulta de acompanhamento. É uma ferramenta de aconselhamento, ela vai orientar o profissional o fonoaudiólogo nas suas decisões clínicas, vai talvez, né, orientar na seleção de novos programas, dependendo do nível de dificuldade que o paciente relate, e ele fala, não, eu não consigo interagir nas situações de muito ruído, porque é muito difícil. E aí, o fonoaudiólogo pode propor ali um programa específico para essas situações, né? Fazer com que ele use durante um período e na próxima consulta analisar esses dados para entender se essa tomada de decisão foi a melhor ou se precisa ali recalcular, né? Como eu costumo dizer, recalcular a rota. Otimizar as configurações dos recursos, né? Então, esses recursos que eu apresentei anteriormente e os outros também, se eu preciso de alguma maneira personalizar melhor, acompanhar, né, o progresso ao longo do tempo e trabalhar de uma forma muito mais inteligente e que seja intuitivo e simples para todo mundo, tanto para o paciente quanto para o fonoaudiólogo, tá? Uma coisa muito importante, como a gente está falando de registro de dados, né, e a gente tem muita atenção, né, com as questões de LGPD, isso precisa ser precisa ter um acordo do paciente, né? Por mais que não tenha um registro do que se fala, mas registra o dado de fala dele, é importante que o paciente ele concorde que esse recurso esteja habilitado. Então, aqui nessa área, né, na seção, logo aqui na seção final, a gente tem aonde a gente pode dar o acordo ou não em relação àquilo que o paciente deseja e prefere, tá? Se ele não concordar, a gente vai marcar não concordo, e aí ele deixa de ter o benefício dessa função. Por isso que é muito importante explicar, né, o grande papel do My Speech Analyzer no processo da adaptação e do acompanhamento da amplificação. Com ele, então, né, a gente consegue obter dados mais criteriosos sobre como esse paciente desempenha no seu dia a dia com seus aparelhos auditivos, e o paciente, então, ele vai ter aí uma otimização dessas configurações com base nas suas necessidades. Então, é uma ferramenta excelente para o aconselhamento. E agora falando um pouquinho desses recursos que têm aí o foco no produto, tá? O primeiro deles é em relação aos modelos, né? Às formas elegantes, ao design. Então, a gente sai um pouco do cenário tecnológico para entrar ali no estilo que se destaca. Então, para a família Radiant SE, a gente vai trabalhar com 3 modelos distintos, todos são retroauriculares, sendo eles o modelo recarregável, o MiniRite TR, e modelos não recarregáveis, MiniRite T e o Mini BTE T, tá bom?
Todos esses modelos, com toda a conectividade já conhecida, então made for iPhone, funcionando com Android e também sendo compatível com o aplicativo SoundLink 3, sem a necessidade de usar dispositivos, né, interfaces de comunicação, mas é sempre importante entrar na lista de compatibilidade do site da Sonic, né, principalmente quando a gente fala de dispositivos Android. Tá? Mas, de uma maneira geral, essa compatibilidade ela existe. O modelo recarregável, MiniRite TR, ele funciona, né, com os carregadores que nós já conhecemos e que já trabalhamos na Sonic. Então, o carregador de mesa e o Charger Plus, que é o carregador portátil, que tem aí, né, é, a conveniência de ter uma power bank integrada, tá bom? Bom, em relação a cores, a gente passa a ter uma nova cor no portfólio, onde a gente chama ali de tonalidade única, que se chama bege, né? Então, a gente sai da geração do taupe e entra no bege, sendo ele bege tanto na parte superior da caixa do aparelho, quanto na base do aparelho. Então, tendo aí um único tom, né? Uma única cor para os aparelhos auditivos da família Radiant SE, tá? E em relação à conectividade, o que que a gente tem de novidade dentro do SoundLink 3 do aplicativo para a família Radiant SE? Exclusivo, né, para a família Radiant SE. O primeiro que a gente tem é o equalizador sonoro. A gente já tinha o equalizador de streaming, onde o paciente ele poderia ali fazer ajustes finos, né, no sinal transmitido via Bluetooth, mas agora ele também vai ter a possibilidade de fazer essa equalização nos sons que chegam do ambiente que serão amplificados. É claro que com base nos ajustes feitos pelo fonoaudiólogo, mas pode existir ali alguma necessidade específica, né? E e que seja pontual e ele consegue ali fazer ajustes que vão variar em sons de baixa frequência, em média frequência e em alta frequência, tá bom? Então, entrando aqui na tela inicial aqui do som, a gente tem como ajustar, eles vão ter como ajustar esses controles. Além disso, a gente tem não só o status da bateria, que nós já tínhamos, mas também o tempo restante, né? O que que corresponde esse percentual, né? Então, a gente tem aqui 100%, corresponde ainda a 25 horas de vida, né? Dessa bateria. Então, isso ajuda bastante o paciente, né? A entender por quanto tempo ele ainda pode usar essa bateria sem precisar recarregar. Atualizações do aparelho auditivo, então, se em algum momento tiver alguma atualização de firmware que seja simples, o próprio aplicativo ele envia uma mensagem de pop-up e o paciente ele vai conseguir fazer isso na casa dele. Se forem atualizações de firmware mais complexas, aí precisa agendar uma consulta, ir até a clínica, ao centro auditivo, porque aí quem faz é o fonoaudiólogo. Algumas novidades em relação a configurações do aparelho auditivo, então ele pode ativar, né, as configurações de volume, onde fica registrada, né, essas mudanças para cada programa, e depois, quando o fonoaudiólogo conecta esses aparelhos auditivos ao software, ele aparece lá também para ele mensagens para ele entender o que o paciente fez ao longo desses dias de uso do aparelho auditivo. As notificações de bateria, né? Então, 50% restante de bateria, 30% restante de bateria, 20% restante de bateria e a bateria fraca, então, podendo ativar essas notificações. E uma outra função muito legal, que também tem uma relação muito grande com o aconselhamento e, mais do que isso, né, o compromisso do paciente com a sua reabilitação auditiva é o Hearing Data, ou DARA, onde a gente vai conseguir definir com eles ali uma meta, um objetivo de uso diário
desse aparelho auditivo e ele vai conseguir acompanhar o seu progresso, né? Então, esse progresso pode ser acompanhado diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, e o próprio aplicativo ele vai enviar mensagens, né, de reforço ou de parabéns, à medida que ele vai se engajando mais ou menos nos seus objetivos ali estabelecidos juntos com o seu fonoaudiólogo. Então, isso é uma ferramenta incrível e fantástica aí, pensando na motivação, né? Então, My Speech Analyzer e também o Hearing Data. E aí, quando a gente fala, né, de aparelhos auditivos, a gente fala do desafio número 1 das pessoas que usam, que têm perda auditiva, que é entender a fala no ruído. Passa ano, entra ano, lança tecnologia, sai tecnologia, vem outra, e o desafio continua sempre o mesmo, né? Desempenhar bem em situações ruidosas. E aí, quando a gente faz a audiometria, a gente consegue entender ali um cenário de limiar de audibilidade, a gente consegue entender a configuração da perda auditiva, o tipo da perda, a gente consegue entender o grau da perda. Quando a gente faz a logoaudiometria, a gente tem ali uma noção do índice de reconhecimento de fala, mas a audiometria como um todo, ela não diz para a gente o desempenho desse indivíduo na presença do ruído. Quando a gente fala, né, dessa dificuldade de fala no ruído, para essas pessoas que têm perda auditiva, o quanto que a fala precisa ter de contraste, de destaque em relação ao ruído? Esse é um dado que a gente não consegue extrair da audiometria, e por isso é fundamental que a gente tenha um teste validado, né, e que possa ser feito de maneira rápida, usando o próprio equipamento, né, e que a gente possa adaptar e usar como boas práticas na nossa rotina clínica. E por isso, eu trago e mostro para vocês o ACT, né? O ACT, ele é um teste onde a gente vai ter ali um limiar, né, de contraste da fala do ruído do paciente, e a gente vai utilizar essa informação para ajustar automaticamente os recursos adaptativos do Radiant SE. Então, com isso, a gente vai ter um olhar que vai além do audiograma, pensando no uso da prótese como um todo. E aí, para entender um pouquinho, tem um videozinho bem legal da Interacústicas, porque esse é um teste que foi desenvolvido pela Interacústicas em parceria com a Oticon, mas que permite a integração do resultado desse teste, do ACT, com todas as marcas do nosso grupo, hoje especialmente com a Sonic, e que é um grande passo aí, né, em todo o nosso processo de adaptação de prótese e pensando em protocolos de atendimento, tá? Então, vamos assistir esse vídeo que fala um pouco sobre o ACT. The number one complaint of people with a hearing loss is hearing in noise. As hearing care professionals, we have developed tools to assess this challenge. The first tool in our toolbox is the Pure Tone Audiogram. It defines the quantity of hearing, and we use the results to set the gain characteristics of hearing aids. Although it is an essential part of any audiological assessment, it has been shown time and time again that the Pure Tone Audiogram is a poor predictor of how well a patient will hear in noise. We then have speech testing in quiet. These tests define the quantity of speech the patient has access to, with or without their hearing aids. They give useful information, but only tell one half of the story, as noise is not considered during these tests. Lastly, we have speech in noise tests. These are our true tests of measuring hearing in noise ability. However, these tests can be difficult for clinics to include in their practice for several reasons. They can take a significant amount of time to perform. These tests are language dependent, requiring validated speech materials to be created for every language. A complex multiple speaker setup is required to produce realistic results mimicking real-world situations.
And finally, hearing care professionals report that it is difficult to know how to use the results of these tests to alter the settings in the hearing aid. ACT overcomes all of these challenges. ACT stands for Audible Contrast Threshold. ACT is not a tone test or a speech test. Instead, it uses modulated noise signals to define how much contrast a patient needs to hear the difference between two sounds. It measures the patient's real-life ability to hear in noise. ACT only takes 2 minutes to complete and uses the same equipment as pure tone audiometry: a set of headphones or insert earphones and a push button. ACT is simple to learn for the patient and the clinician. As it does not use speech material, it doesn't matter what language the patient speaks, meaning those who enter your clinic who do not speak your native language can still be tested. Lastly, the test is also automatically adjusted to account for the patient's hearing loss. This means that for the first time, we get a quality measure of hearing in noise ability that can be used in all clinics across the world. The result from the ACT test, the ACT value, can then be used to guide how the hearing aid's adaptive features should be programmed. The ACT value can either be directly prescribed into the hearing aid fitting software for automatic programming, or adjustments can be made manually using the ACT counseling guide. So how does it work? ACT uses a modulated noise signal to measure hearing in noise ability. Let's listen to an example. This is noise with no modulation, or in other words, no contrast present. And this is the same noise with high modulation or high contrast present in the signal. The aim is to identify the lowest contrast level the patient can detect. This is known as the ACT value, and it is expressed in dB/NCL. The lower the ACT value, the better the patient will be able to hear speech in noise, whereas those with a higher ACT value will have more difficulty hearing in noise. This means that patients with higher ACT values will require more from their adaptive hearing aid features than those with lower ACT values. To illustrate this, let's meet two individuals who arrive at a hearing aid clinic with the same pure tone audiogram: Penny and Raul. Penny speaks English and Raul speaks Spanish. ACT allows both individuals to be assessed using the same test. The results from the test show that Raul has a high ACT value. He needs lots of contrast to hear the difference in the signals. Penny, on the other hand, has a low ACT value. She needs very little contrast to hear the difference in the signals. In the real world, this means Raul will experience significant hearing in noise challenges. He will therefore need a lot more help from his hearing aids when listening to speech in noise. As Penny has a low ACT value, she will not need so much help from her hearing aid adaptive features, and these can benefit from being left to focus on the more natural aspects of sound. Although Penny and Raul have the same hearing loss by pure tone audiometry, we need to program their adaptive hearing aid features differently because they have different ACT values. This means that both Penny and Raul can benefit from a personalized hearing aid fitting which optimizes the hearing aid technology for their individual needs, giving the best possible outcomes from their hearing aids with around only 2 additional minutes of testing. Então, o ACT é uma ferramenta, né? Na verdade, é uma avaliação fundamental para o processo de adaptação das próteses auditivas, né? Ele traz essa personalização desses recursos adaptativos. Ele vai ajudar muito na decisão ali da tecnologia, né? Do nível tecnológico, na necessidade de utilizar dispositivos que vão auxiliar a escuta, como, por exemplo, o Sound Clip. Então, ele é uma avaliação assim, fundamental, né? E ele é compatível com o equipamento Affinity Compact da Interacoustics, tá bom? E aí a gente consegue trazer esses valores para dentro do software, tá? Então, aqui um grau leve, aqui um grau mais severo, e aqui são todos os recursos que serão influenciados com base nesses valores, personalizando ainda mais essa adaptação. Então, o ACT ele vai além do audiograma, porque ele quantifica a capacidade de uma pessoa escutar no ruído. Ele é objetivo, ele é independente do idioma, né, da língua, e ele é rápido,
e ele pode ser usado aí para fornecer uma melhor adaptação da prótese auditiva, bem como o aconselhamento. E para a gente finalizar, como fica então o nosso portfólio da Sonic em 2024 com a chegada da família Radiant SE? Então, a gente tem um portfólio bem completo, né, com diferentes níveis de desempenho e diferentes modelos e perfis de pacientes. Então, a família Radiant SE, né, a gente tem, como eu falei, os modelos retroauriculares, tanto no nível 100 quanto no nível 60, e a gente mantém a família Radiant 20 para o nível 20, né, tanto nos modelos retroauriculares. A família Radiant, para os modelos customizados, a gente tem o Radiant 100, 60 e o 20, né? Então, os modelos que nós já conhecemos, IIC, SIC, TC e o ITE. E o Trek 40, que é aí o nosso dispositivo mais potente, pensando nas pessoas com perdas auditivas com grau mais acentuado, severo e profundo. Tá? Então, a gente fica no portfólio de uma maneira geral com 3 famílias, Radiant SE, Radiant e o Trek. Lembrando que modelos customizados, Radiant somente e Radiant SE aí com toda a potência dessa nova solução auditiva. E para a gente finalizar, um vídeo, né, com os destaques da família Radiant SE, que são aí que é a mensagem que a gente quer que vocês levem e guardem na memória de vocês. With Sonic, there's nowhere to go but up. Introducing Radiant SE, our second edition family of hearing aids that's beyond brilliant. Inspire your patients to reach new heights. Built on the powerful Extend technology platform, Radiant SE elevates the user experience with exciting new features like these. Radiant Wind Handling Pro lowers wind noise more efficiently and lowers handling sounds caused from hair, glasses, brushing, or touching. Impulse Noise Reduction Pro reduces sudden loud sounds to a greater degree. My Speech Analyzer tracks average speech activity in quiet and noisy environments to better optimize fittings. And Voice Alerts play a spoken message for low battery, helping your patients to hear their best in a greater variety of listening situations. In addition to hands-free communication on an iPhone or iPad, patients will appreciate using one streamlined app that integrates several hearing aid functions. With the new SoundLink 3 app, your patients can change the volume or listening program, balance low, mid, and high tones when streaming sound from connected devices, and receive remote fitting adjustments from the comfort of home, allowing you and your patient to see, hear, and text during the session to ensure the best fit. Radiant SE is available in our most popular rechargeable and non-rechargeable styles. Updated color combinations and 3 top technology levels to help make everyday sounds better for your patients with slight to profound hearing loss. Radiant SE, beyond brilliant. To learn how Radiant SE from Sonic makes everyday sounds better, or to schedule product and software training, visit www.sonici.com today. Espero que vocês tenham gostado da novidade, né? É um lançamento incrível para a Sonic e que, assim como o Radiant SE, ele vai elevar, né, o nível de excelência das adaptações dos fonoaudiólogos, né, das interações com os pacientes e os benefícios do paciente também. Tá bom? Obrigada aí pela presença de todos vocês. Mais uma vez, a Marcela contribuindo aqui com a gente nesse momento muito especial. Beijo grande, até o próximo. E depois a gente vai subir lá no YouTube. Então, todos os nossos webinars até hoje estão presentes lá. E logo mais esse daqui também vai estar para quem quiser rever esses momentos com a gente. Muito obrigada, uma ótima semana. Um beijo grande para todo mundo. Até a próxima.